Olá, então vamos lá. Uma pequena aula, certo? Só para a gente discutir um pouquinho sobre o que vem a ser a eletroforese. Como o próprio nome diz, né? O termo elétrico, pensa logo em corrente elétrica, eletricidade. É justamente isso. É você promover, né? Provocar o movimento de partículas, nesse caso específico da gente, proteínas, já que é algo de proteína, mas pode ser um DNA, um RNA, macromoléculas de um modo geral, né? Carregadas. De novo, acabamos de discutir que as proteínas provêm de aminoácidos. Os aminoácidos, eles podem ser isoeletrônicos, catiônicos ou aniônicos, através de um campo elétrico externo. Então, basicamente é isso. Você tem uma proteína, essa proteína ela vai ter uma característica de carga elétrica, podendo ser aniônica, catiônica ou até mesmo isoeletrônica, vamos falar um pouco mais sobre isso, e a partir de um campo elétrico externo, você vai conseguir promover a atração eletrostática dessas proteínas. Então, para isso, lógico, a gente precisa montar um aparato. Esse aparato será constituído de um polímero. Então, aqui você tem um polímero. Polímero esse que ele pode ter dupla característica. Uma característica que a gente encontra muito nesses polímeros, principalmente os atuais, é dificultar, são tramas mais finas para dificultar justamente a atração eletrostática dessa proteína, para que ela possa migrar mais lentamente. Uma outra característica desses polímeros é induzir, se ligar e induzir essas cadeias proteicas ou essas macromoléculas a ficarem negativas. E aí a gente vai ver justamente, eu coloquei aqui 2 exemplos, o porquê às vezes eu preciso que induza uma proteína a ser negativa, a ser aniônica. Certo? Então vamos lá. Eu preciso de um polímero, seja para induzir, né, para ao se ligar nessas estruturas proteicas, alterar a carga dela, ou apenas como um gel para impedir a migração rápida dessa proteína. Eu preciso, como eu estou trabalhando com eletricidade, e geralmente você trabalha com um meio gelatinoso, tem água envolvida, e a gente sabe que a água, eletricidade, eu posso promover ionizações, e essas ionizações vai liberar H+, vai liberar o H-, você vai alterar o pH do meio. E alterando o pH do meio, se for uma proteína, você vai promover reações químicas. Então, além do meu polímero, eu preciso também colocar aí uma solução tampão. Então, qual é o grande objetivo da solução tampão? É manter o pH constante. Então, mesmo sob o efeito de uma diferença de corrente elétrica, diferença de potencial, você vai manter o pH deste meio aquoso, gelatinoso, polimérico constante. Isso é fundamental para você não alterar as características da sua proteína. Então, vamos trabalhar aqui com 2 exemplos. Primeiro, a gente acabou de ver na aula passada que essas macromoléculas poliméricas, como no caso a proteína, elas podem ser macromoléculas. Então, macromoléculas positivas, ou eu posso ter macromoléculas negativas. Então, como é que eu posso começar a diferenciar? Então, lembre, vamos partir do princípio que eu não conheço ainda as proteínas. Eu quero discutir, quero descobrir como elas são. Então, eu posso justamente promover a eletroforese, quase que não sai. E essa eletroforese, a princípio, pode ser apenas para diferenciar quais são as minhas macromoléculas positivas e negativas. É claro que isso foi um grande caminho até se chegar a esse processo. Hoje a gente tem polímeros sintéticos. Antes a gente usava muitos os agar, né? Agar-sangue. São meios gelatinosos, tanto de propagação dessa eletroforese, e vocês vão ver em bioquímica, né? Para quem gosta, vai fazer área de medicina, também para meios de cultura. Mas para a gente aqui, vamos falar muito não, né? Esses agares aqui são justamente usados para, como um colóide, para justamente a gente conseguir observar esse caminho dessas macromoléculas. Então, vamos lá. Gerei uma corrente elétrica, aí é física, simples. Gerei uma corrente elétrica, gerei uma diferença de potencial, e aí as macromoléculas que forem positivas vão ser direcionadas para o meu polo negativo. Então, elas vão migrar para esse sentido. E já as macromoléculas, obviamente, né, negativas, elas vão migrar para o polo positivo. Então, você vai ter aqui, ó, as negativas
indo em direção ao polo positivo e as positivas indo em direção ao polo negativo, o que a gente pode chamar de uma anaforese de ânion e uma cataforese. Talvez eu pegue uma questão lá de biologia, né? Que uma anaforese, então você está atraindo uma estrutura macromolecular de carga negativa para o polo positivo. Pronto. Uma catoforese, você está atraindo as macromoléculas de carga positiva, cátion, para o meu polo negativo. Então, esse primeiro exemplo que eu dei seria apenas para identificar os tipos de cargas existentes nas minhas macromoléculas. Mas se você quiser identificar agora o tamanho dela, o tamanho está associado à sua massa, à estrutura como um todo. Então, se você quiser definir, né, o tamanho da minha macromolécula, o tamanho da macromolécula, e aí automaticamente a gente tem que lembrar que você tem massas diferentes, a gente pode fazer esse mesmo experimento, só que agora, aí onde está? Eu preciso, já que eu tenho, meu objetivo agora é definir o tamanho, eu preciso torná-la todas uma única carga. Então, muitas dessas técnicas de eletroforese, ela induz aquela proteína que está, né, ou neutra, ou está catiônica, a ficar aniônica. Essa é a maneira hoje mais conhecida. Usar polímeros para torná-las todas aniônicas. Por isso que geralmente vocês encontram mais em livros a migração do negativo para o positivo. Muitas vezes, né, a grande parte, eu acredito, dos livros de biologia e de química que podem trazer esse assunto, mostram sempre a anaforese, ou anionforese. Por quê? Porque a técnica mais empregada hoje é justamente induzir as cadeias proteicas a ficarem negativas. E aí eu posso definir não mais pelo tipo de carga, e sim pela massa, ou seja, pelo tamanho dessa minha cadeia proteica. E aí, lógico, ao gerar uma diferença de potencial num meio tamponado, para não mudar o pH, importantíssimo, no meio tamponado, no meio polimérico, para que essa passagem se torne lenta, forçada, você vai perceber o quê? Que cada tipo, a depender do tamanho da massa, vai percorrer essas estruturas, esse meu meio polimérico, em tempos diferentes. Lógico, quanto maior a massa, mais difícil será a migração, já que eu estou fornecendo a mesma diferença de potencial. Então, essas linhas que vocês observam na eletroforese ou na anaforese nesse caso, por quê? Porque eu estou atraído pelo meio positivo, então se eu estou sendo atraído pelo positivo, eu tenho carga negativa, então aquelas linhas que às vezes você encontram, muitas vezes a gente faz esse tipo de exame, tá certo? Às vezes em polos, justamente para dificultar ainda mais. Mas o mais importante é, essas linhas estão lhe caracterizando o quê? O tamanho dessa estrutura. E aí, lógico, por cada tamanho, cada estrutura, cada carga, não vou entrar em detalhe, que entra muito a parte de biologia, e aí dá a César, o que é de César, professor de biologia, né, com a perfeita capacidade que eles têm de vocês, ele vai ensinar isso, e aí, logicamente, é pelos tamanhos e pelas características catiônicas ou aniônicas que você pode, por exemplo, definir uma estrutura proteica, definir uma estrutura de DNA, definir uma estrutura de RNA, definir a minha macromolécula. O famoso, um dos características grandes desse teste é o teste de paternidade, que é justamente coincidir as características dessa macromolécula entre, logicamente, o pai, a mãe e o filho. Certinho? Espero que tenha ajudado. Foi assim, como eu posso dizer assim, essa parte foi um a mais, né? Um up, né? Para que a gente possa cada vez aprender mais, que vocês possam, com certeza, passar nesse vestibular. Um beijão para vocês, tudo de bom, tamo junto.